sem comentários, né? Essas são as mulheres. Eu sou a Sandra Camilo, tenho 36 anos, sou cineasta e escritora. Eu sou Cíntia Marzola, trabalho na área de decoração atualmente, me formei como dentista. Meu nome é Glaucia Megna, eu sou diretora comercial corporativa, tenho 39 anos e trabalho há quase 20 anos. O que elas têm em comum? Elas são workaholics. O trabalho sempre teve uma grande importância na vida de vocês? Bom, eu sempre fui super envolvida, eu acho que eu nasci para trabalhar. Praticamente todos os dias, mesmo quando eu não estou em estúdio, em rua, numa externa, quando eu chego eu preciso continuar. O trabalho sempre teve uma grande ligação na minha vida, né? Eu sou capricorniana, perfeccionista, eu me dedico àquilo que eu faço, eu tenho satisfação realmente em servir, né? Todo mundo ri de mim quando eu digo que sou workaholic assumida, mas sou, apesar de que eu sei, consigo conciliar bem as coisas, mas eu gosto muito, tudo que eu me envolvo para fazer, eu determino que eu quero fazer isso ou aquilo, eu faço com o maior prazer. Se eu acho que eu posso ajudar, e mesmo que não esteja no escopo do meu trabalho, eu vou fazer um pouquinho mais, sim. Sou, modéstia à parte, excelente dona de casa, adoro casa. O fato de ser totalmente envolvida com o trabalho não impossibilita em nada, não dificulta em nada você ser boa dona de casa, boa mãe, enfim. Quantas horas vocês trabalham por dia? Olha, nos últimos 10 anos eu trabalho 24/7. Eu não penso que eu não acho que eu trabalho feito uma louca. Eu trabalho no tempo normal. Mas desde que eu me empenhei com a loja, por exemplo, nos últimos tempos, de outubro para cá, foi quando eu aluguei o espaço, eu tenho trabalhado uma média de 20 horas por dia. Porque eu acho que eu até sonho com o trabalho, né? Quando eu acordo, eu tô fazendo listinhas e pensando já no dia seguinte, na semana seguinte, enfim, né? Mas eu trabalho um tempo suficiente para me satisfazer. E olha que eu sou uma pessoa que adoro dormir cedo. Se eu estou vendo um jornal, eu vejo alguma coisa de marketing ou um contato que eu posso estar fazendo, então minha cabeça realmente não para. Então se eu trabalho 8 horas, fica sempre faltando alguma coisa. Chego em casa por volta de 9, 10 horas da noite, fico às vezes trabalhando com alguma planilha, alguma coisa, vou dormir meia-noite, às 4 eu perco o sono, literalmente, e levanto com as minhas anotações. Uma coisa maluca, mas isso já está passando. Com a tecnologia, vocês se tornaram profissionais 24 horas? Eu era muito mais viciada no BlackBerry. Você sabe que eu estava feliz porque eu não estava trabalhando no carro. Mas agora eu acabo de ganhar um BlackBerry e acesso os e-mails de dentro do carro. Mas eu vou parar já com isso, porque isso aí passa a ser um compromisso complicado. Como eu trabalhava com pessoas que estavam em fuso horário diferente, então eu chegava em casa às vezes 8 horas da noite, mas eram 5 horas no México, né? Então eu estava o tempo todo conectada on time, né, com as pessoas. Às vezes eu deito com meu filho fazendo, não, vamos ver um filme. Ó, tá bom, vamos ver um filme, mas depois eu sempre quer mais, vou ver um jogo, jogar, dar um passeio, mas eu sempre fico com a cabeça lá, assim, poxa, se eu parasse para trabalhar depois desse filme, eu podia trabalhar 3 horinhas, era 3 horas a menos de amanhã. E isso às vezes era muito prejudicial também, né? Porque eu não conseguia ter uma refeição com a minha família, não conseguia sentar e parar um minuto. Mas brincam comigo, falam, agora você vai trabalhar dentro do carro, Cíntia? Infelizmente eu tenho esse defeito. Eu já tenho me permitido os finais de semana descansar. Ontem eu fui ao cinema, fui almoçar com uma amiga. Agora vai entrar nos eixos. É complicado, atrapalha as pessoas. Meu marido deve ficar de vez em quando, bem chateado, né? Mas é a vida que eu escolhi, né? Então é uma escolha também bem consciente. Eu trabalho 10 horas por dia. Eu trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho 6 horas por dia. O que me atrapalha é o trânsito, na verdade. Isso toma muito meu tempo. Eu acho que eu trabalho demais. Não, suficiente. Acho que trabalho demais porque eu trabalho de segunda a sábado, às vezes domingo também. Não, eu não levo trabalho para casa. Não levo. Não. Nunca levei. Às vezes eu costumo levar trabalho para casa. Porque eu trabalho com educação infantil, então eu faço tudo na escola e como eu ainda sou estagiária em 2 lugares, eu não tenho necessidade de levar para casa. Ai, mas essa menina não para nem para almoçar.
mas vocês conseguem sair para almoçar, né? Trabalhando em companhia americana por tantos anos, eu aprendi, né, infelizmente, a comer de frente para o computador e do telefone, né? Não. Meu horário de almoço é horário de almoço. É muito comum. Eu almoço na frente do computador, não tenho... O que eu faço, às vezes, é almoçar com amigos, e aí conversar, distrair. Procuro não falar de trabalho na hora do almoço. Se o trabalho for feito no escritório ou se eu estiver em casa, é na frente do computador. Vocês tiram férias ou isso é um crime? Férias. Por incrível que pareça, férias para mim são meio complicadas e as minhas férias não duram mais que uma semana. Várias vezes, assim, durante as minhas férias eu tive que retornar para o trabalho. Eu acho que o trabalho, inclusive no final de semana, ele não é uma coisa que faça mal às pessoas, desde que elas trabalhem e depois se imponham um limite a partir do qual elas vão descansar. O que elas não podem é ficar trabalhando sábado, trabalhando domingo, sem se oferecerem um momento de descanso. Eu acho que eu passei 10, 12 anos sem férias. O máximo que eu tiro são 7 dias. E o ano retrasado eu fui obrigada, por uma questão de saúde, a ter férias. O que a pessoa precisa, na verdade, é procurar coordenar essas atividades e imaginar que nós não somos máquina. E nesse meu trabalho novo, como eu realmente saí de um trabalho numa sexta, entrei numa outra empresa numa segunda, eu combinei que eu iria tirar uma semana de férias em janeiro para poder ficar um pouco com a minha família. E foi tão cansativa aquelas férias, não passava nunca. Então eu tive a obrigação de ficar 30 dias sem trabalhar. E fui para a praia e meu celular não pegava naquele lugar, me deu um desespero enorme. Então eu ligava para a secretária para passar o telefone do hotel, para falar que eu estava na praia, para falar que onde eu estava indo, o que eu estava fazendo. Mesmo assim, eu acho que desses 30 dias eu escrevi uns 25. A máquina funciona da mesma forma de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Nós somos um componente, uma estrutura biológica que deve responder às necessidades biológicas, que precisa dormir, que precisa se distrair, que precisa fazer outras coisas que aumentem a produtividade quando você está trabalhando. Depois de 3, 4 dias de insistência, eu vi que não tinha nada que eu pudesse fazer, a não ser relaxar e curtir aqueles momentos, né? Então foi bem interessante, mas foi difícil. Mas vocês admitem que deveriam reduzir o ritmo? Eu sei que eu devia reduzir meu tempo de trabalho. Infelizmente, muitas vezes eu não escuto sinais no meu corpo, né, do meu organismo. Porque não é possível, né, que as pessoas durmam 8 horas e eu 4 e eu seja certa. A pessoa que normalmente trabalha demais é uma pessoa que não tem tempo para cuidar da sua vida. O meu ritmo de meteoro já está sendo reduzido. Eu tenho conseguido dormir melhor. Hoje, por exemplo, acordei às 7 da manhã, levei um susto, sobressaltada. Algumas, às vezes, assim, durante uma semana do mês, eu consigo sofrer de enxaqueca por 3, 4 dias seguidos. Então é uma pessoa que não se alimenta direito, não tem tempo de fazer ginástica, não é uma pessoa que descanse adequadamente à noite. Olha só, eu às vezes tenho dor de cabeça sim, eu digo que deve ser de tanto pensar. Mas a recomendação é que sempre a pessoa se cuide ao máximo. E isso, vocês, a mídia está o tempo inteiro alertando e ensinando as pessoas como elas devem se comportar para isso. E às vezes o que eu precisaria mesmo é ir embora, ir para minha casa, ficar no quartinho escuro, quietinha, parada, né? E a dor de cabeça talvez ela fosse embora assim em 2 horas, né? E às vezes ela demora 4 dias, porque eu não respeito esse tempo que o meu corpo me pede. Mas é só, nada mais me abate, eu tenho uma saúde invejável. Tchau, gente. Bom final de semana. Eu só penso nela e ela só pensa em trabalhar. Vocês exigem essa mesma dedicação dos seus subordinados? Eu acho que é natural você exigir do seu funcionário profissionalismo. Eu acredito piamente que os semelhantes, eles se atraem, né? Depende do que a pessoa faz. Se tiver ao meu lado e for minha assistente, infelizmente essa pessoa sofre. Então eu acabo tendo uma equipe que também se identifica muito com o trabalho. Olha, trabalhar eu acho que por natureza faz bem para o ser humano, né?
O trabalhar muito também faz bem, porque desenvolve todas as capacidades do ser humano. O trabalhar demais é que acho que começa a ser uma questão delicada. Mas não me acho que seja, eu não sou uma patroa extremamente rigorosa. Eu não me preocupo muito com horários. Eu tenho muita dificuldade. Atualmente eu tenho uma pessoa, graças a Deus, que é uma pessoa muito interessada e eu acredito que ela goste tanto do trabalho quanto eu. Eu entendo sempre assim, que tem que existir um equilíbrio, né, entre a profissão, a sociedade e a família. Eu falava que era importante que você visse o resultado no final do mês. Não é você se preocupar com o horário de ponto, em assinar um ponto que chegou, porque às vezes a pessoa chega ali, assina o ponto e vai para o MSN. Às vezes, no início, as pessoas tendem a dar um gasto total no trabalho e depois, com o passar dos anos, vai ver que isso teve um impacto negativo sobre a família ou não teve uma coisa positiva sobre a sociedade. Então, eu estou vendo assim que as empresas cada vez mais valorizam isso, mas as pessoas que estão na posição de trabalhar nem sempre conseguem ver qual é a perspectiva que vem a partir disso. E as pessoas para quem eu trabalho, também para quem eu reporto, né, o meu atual chefe, né, presidente da empresa, é uma pessoa que trabalha demais, né, então acho que existe aí sempre uma admiração mútua, né, eu tenho que trabalhar para quem eu admiro. Mas eu já tive várias pessoas assim que eu tinha interesse que continuasse comigo, mas eu achava muito lenta, muito lerda, muito mole, assim. É lógico que às vezes você fica um pouco brava, né? Mas por mau comportamento, nunca porque eu preciso exigir, porque eu sou exigente, não, nada disso. E que conselhos vocês dariam para a mulher que está iniciando a carreira? Bom, antes de trabalhar muito, a pessoa que quer dar certo na carreira, ou que almeja uma carreira de sucesso, estudar muito. Para as mulheres que gostam de trabalhar, eu não sei, conselho a gente nunca deve dar, mas enfim, como experiência própria, o fundamental é determinação. Primeira coisa que eu vou dizer, e assim, é uma opinião pessoal, né, e não é conselho para ninguém, mas eu vou dizer uma coisa, equilíbrio entre carreira e vida pessoal não existe. É correr atrás dos seus sonhos. O mais importante é descobrir aquilo que você gosta de fazer. Eu acho que um profissional, para dar certo, ele precisa, ao menos uma vez por ano, fazer uma reciclagem. Se você quer, você pode correr atrás, dá perfeitamente para conciliar tudo. Filhos, marido, casa, vida social. Então, é um pouco como a pessoa se posiciona, eu acho, desde o início da carreira e quanto ela rende profissionalmente, porque aí ela se faz respeitar. Então, não necessariamente o número de horas, né? Mas eu acho que a visão de conjunto e a responsabilidade que ela assume dentro do papel dela. Sair de manhã para trabalhar, tomar banho, me arrumar, me dá satisfação, me traz felicidade. Assim como o momento que eu saio do trabalho e entro no meu carro para ir para minha casa, também me traz felicidade. Então, esse é o meu equilíbrio. Se a pessoa estudar, ela fizer um curso por ano, eu acredito que ela vai ter uma carreira mais direcionada e com grandes chances de vitória. Eu consegui, assim, né, juntar duas coisas que eu gosto muito, né, que é a minha família e o meu trabalho. Agora, equilíbrio do tempo, eu ainda não consegui. Não faça porque os outros querem, porque a sociedade exige de você. Faça por você mesma. Você tem que ser feliz antes de tudo, senão você não faz ninguém que está ao seu lado feliz. Enfim, só elas sabem.